agitado com o mercado pegando fogo. Isso mesmo. Novidades para trazer para vocês. Mais um colombiano desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Vasco dando um chapéu histórico no Boca Juniors. A gente vai explicar essa história do Inestrosa, né? A gente também vai falar muito aí sobre a situação do Brenner. Será se babou? Será se não vem mais? Vamos abordar aqui a situação de lateral esquerdo, bom de bola, que o Vasco negocia. Saída de jogadores está dando o que falar. Está dando o que falar essa situação do Ryan, meu amigo. Por quê? Tem um clube árabe aí que vai fazer uma loucura. A gente vai. Respeito é bom e eu gosto. O Flamengo colocando time principal se cagou de medo, né, contra o Vasco da Gama na quarta-feira. Então, peço a você para colocar muita atenção no nosso vídeo, perfeito? Que tem muito conteúdo para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino. Bora aqui para o nosso vídeo. Pessoal, vamos falar do clássico dos milhões, né? O Vasco virou a chave, Nova Iguaçu faz parte do passado e o Vasco se apresentou hoje no CT Moacir Barbosa, visando o primeiro clássico do ano, um clássico aí que vai dizer muito em qual patamar está o plantel do Vasco da Gama neste ano, jogo que vai acontecer às 21h30 na próxima quarta-feira no Maracanã, referente à terceira rodada da Taça Guanabara, certo? E a situação é a seguinte: o Vasco até aqui venceu o primeiro jogo por 4-2, né? E empatou o segundo com um time alternativo 0-0. Agora o Vasco vai à Vera, vai com o time principal, perfeito? E a situação é a seguinte, meu amigo: o Flamengo abandonou o sub-20 e vai usar os profissionais aí, vai jogar com aquilo que tem de melhor nesse momento. O Flamengo com medo, muito pressionado pelos resultados ruins aí, né? E a possibilidade de ficar eliminado do campeonato estadual. Então, vamos torcer aí para que dê tudo certo nesse jogo aí da próxima quarta-feira. Novidade do dia que o Flamengo vai com o time principal, a gente já imaginava. Bom, vamos falar aqui sobre saída de jogador. Porque, além daqueles que sempre são especulados para poder sair, a gente teve duas novidades hoje. Primeira, a situação do Matheus França. Um jogador que não tem agradado a torcida do Vasco da Gama. Um clima muito ruim no jogo de ontem, torcida vaiando. Parece que o jogador sentiu essas vaias aí. E o jogador pode ser devolvido ao futebol inglês, ao Crystal Palace, tá? Está passando essa situação. O Vasco que está tentando enxugar a sua folha e esse atleta ganha R$ 1 milhão aqui no Vasco da Gama. Ainda não disse ao que veio, certo? Novidades com relação ao Ryan. O Vasco bateu o martelo, não liberou o Ryan por mal. No entanto, tá? Acaba de sair uma notícia que o Al Hilal vem pesado para levar o Ryan daqui de São Januário. Os árabes do Ryan e vão fazer uma proposta na casa dos 50 milhões de euros.
aí, meu irmão, essa proposta chegando, vai ser muito difícil de segurar o Ryan. A proposta do Bournemouth, por 32, já balançou o jogador e a família do atleta. Imagina essa proposta do Al Hilal. É muito dinheiro aí. E o seguinte, pensando na possibilidade de saída do Ryan, o Vasco está aí no mercado. Vamos lá. Hoje saiu uma notícia referente à situação envolvendo o Brenner, que a negociação teria melado, certo, por conta da diferença salarial. É só ser um pouquinho inteligente, né? O Vasco, antes de conversar com a equipe da Udinese, já estava acertado com o Brenner. Então, não tem nada com relação ao problema salarial que tem ali, é que é uma negociação que envolve cifras altíssimas, tá? E o Vasco continua trabalhando para trazer o atleta normalmente, tá? E a questão é a seguinte: o Brenner pode chegar aqui no Vasco, conforme a gente estava falando, sem maiores problemas. Bom, o seguinte, pegou a gente de surpresa que o Vasco está fazendo uma movimentação no futebol inglês, tá? E está negociando com o jogador do Nottingham Forest, bom lateral esquerdo, Cuiabá. O Cuiabano, certo? Cuiabano, ex-Botafogo, que foi campeão aí da Libertadores Brasileiro. Um jogador que dispensa comentários e que eu gosto, e gosto muito aí do Cuiabano. O seguinte, né? Isso pode ser um indicativo aí da saída do Piton, do Vasco da Gama. Tá? O Vasco indo com força para trazer esse lateral esquerdo, né? Que pegou a gente de surpresa, porque no último sábado aí, tá? A gente já tinha tomado conhecimento que o Vasco estava negociando novamente com o Sanabria, tá? Como saiu o Leandrinho, 2 laterais esquerdos negociando aí, tendência que o Piton não fique, tá? Vamos falar aqui agora sobre a grande movimentação do dia. E qual foi a movimentação do dia? O Vasco encaminhou, notícia muito quente, uma bomba, tá? É uma contratação histórica, se confirmando. O Vasco deu um chapéu no Boca Juniors, tá? Para trazer o Marino Inescroso, né? E jogador de 23 anos do Atlético Nacional da Colômbia, né? Um jogador que passou pelo Palmeiras, muito jovem, né? Não teve uma boa passagem lá no Palmeiras. Estava muito bem encaminhado com Boca. O Vasco entrou no meio, fez uma oferta ali de 6 milhões de euros, tá? Pelo jogador, e um jogador que é muito parecido ali com o John Arias, tá? Que vive um momento de excelência no Atlético Nacional de Medellín. E, segundo informação aí do próprio Lucas Pedrosa, essa contratação do Inescrosa independe da chegada do Brenner, tá? Conforme a gente tinha falado aqui anteriormente. Então, o Vasco fazendo os ajustes finais. Eu tinha dito para vocês que o Vasco iria anunciar uma dupla aí de atacantes, porque precisa, a verdade prevalecendo. Nas próximas horas a gente deve ter novidades sobre essas situações que estão muito bem encaminhadas. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.